Olá, estamos de volta! E agora a gente está de volta para mostrar, para provar que a gente aprendeu, que agora a gente sabe tudo sobre pronome. Vamos lá? Papel e caneta na mão, viu? Olha só, questãozinha, ó, questãozinha da ESA. Vamos lá. Se me perguntarem o que é a minha pátria, direi, não sei. De fato, não sei. O termo destacado classifica-se como um pronome. Pessoal, observe só. Deixa eu trocar aqui a cor. Observe só que esse minha aqui, ele passa uma ideia de posse. Não é verdade? Ó, minha, tua, sua. Então, eu tenho aqui uma ideia de posse. Ou seja, eu tenho aqui um pronome possessivo. Tranquilo? Tranquilo demais. Próxima. Nenhum cientista que se preze aprende o seu ofício destrinchando os clássicos de sua disciplina. O termo a que o pronome relativo da frase acima se refere é... Vamos lá, vocês se lembram que quando a gente estava na aula de pronome relativo, eu disse que o pronome relativo ele retoma um termo antecedente? Então é isso, ó. Que. Nenhum cientista que. Aí eu vou fazer uma substituição. Vou colocar o qual para ter certeza. Então, nenhum cientista, o qual se preze. Eu consigo substituir o que pelo qual? Consigo. Então, realmente, eu tenho um pronome relativo. Aí, vamos ver qual o termo que ele substitui. Vamos lá. Nenhum cientista que se preze. Olha só, ele está retomando o termo cientista, certo? Então, esse que retoma a ideia cientista. A alternativa correta é a letra B. Essa é a função do pronome relativo, viu? Próxima. Todos usam máscaras de proteção. Com base nas classes de palavras, ó, classes de palavras, viu? Então, ele quer saber, ó, qual é a função morfológica do trecho. Assinale a alternativa que representa corretamente a palavra destacada. Então, olha só, todos usam máscaras de proteção. Veja que aqui, esta minha palavra todos, ela passa uma ideia indefinida. Quem são esses todos? Não sei, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um pronome indefinido, viu? É bem fácil, não é, pessoal? Quando a gente trabalha com essas identificações, são fáceis. 4. Opa, é isso? É. A palavra em destaque todos, no trecho abaixo, é classificado como... Então, vamos lá. Qual é a mesma classificação? A mesma coisa, gente. As verdades não parecem as mesmas a todos. Cada um as vê em ponto diverso de perspectiva. Marquês de Maricá. Então, olha só. Não parecem as mesmas. Quem não parece, parece algo a alguém, ó. A todos. A todos. Veja que aqui há uma ideia indefinida de quem são esses todos. Quem são esses todos? Não sei. Então, aqui a gente tem essa ideia indefinida. Então, aqui eu tenho um pronome indefinido. Certinho, pessoal? Tranquilo? Muito fácil ou fácil demais? 5. De acordo com a norma culta da língua portuguesa, assinale a alternativa correta quanto ao emprego do pronome. Vamos lá. João deu o livro para mim guardar. Veja que esse mim aqui, ele está exercendo uma função de sujeito de guardar. Quem deve guardar o livro? Esta pessoa aqui. Mas você se lembra que o mim, ele não conjuga verbo? Ele não conjuga verbo. Então, deveria ser João deu o livro para eu guardar, tá? Então, pessoal, muito cuidado com o uso do mim. Então, o mim, a gente só utiliza o mim quando a gente tem uma ideia de complemento, certo? Por exemplo, João deu o livro para mim. Veja aqui, ó, quem dá algo, não é verdade? Deu o quê? O livro. A alguém. Para quem? Ou para alguém? Para mim. Viu? Então, esse mim, nesse caso, ele exerce, sim, a função de um pronome, como função de um complemento. Entenderam? Então, vamos lá. B. Os estudantes reservaram os melhores lugares para eles. Olha só, pessoal. Nesse caso aqui, olha só. O que eu preciso aqui? Aqui eu preciso utilizar um pronome que passe uma ideia de reflexividade.
Ou seja, os estudantes reservaram os melhores lugares para si. Você se lembra que eu coloquei ali na nossa aula dos pronomes pessoais, que eu expliquei o se, o consigo? Então, é isso. Então, os estudantes, veja que aqui a gente tem uma construção na terceira pessoa. E eles reservaram os melhores lugares para quem? Para si, certinho? Essa construção aqui é muito utilizada no dia a dia, né? E a gente utiliza e nem percebe que está errado. Mas assim, é inadequado, tá? C. Ela tem diante dela uma grande oportunidade. É a mesma coisa daqui, ó. Ela tem diante de si uma grande oportunidade, certo? Então, aqui a gente tem essa ideia de reflexividade, tá? Não é um pronome reflexivo, viu, pessoal? Pelo amor de Deus, porque o pronome reflexivo é outra coisa. Mas aqui a gente tem essa ideia de reflexividade, tá? E agora aqui a gente tem o nosso contexto certinho. Maria levou a boneca consigo, ou seja, ela levou a boneca com ela. Então, aqui, veja que a gente tem essa referência a uma terceira pessoa. Então, minha alternativa correta é a alternativa de letra D. Pessoal, aqui na questão de pronome, eu estou trazendo mais questões porque o assunto é muito longo e cai muito em prova. Porque você deve estar assim, oxe, a professora passou uma questão de adjetivo, uma questão de substantivo, 5 de artigo, 5 de numeral e vem com 1000 questões de pronomes, mas é por isso. É porque pronome e verbo são assuntos que caem muito em prova. Então, assim, a gente precisa estar um pouco mais afiado, beleza? Então, vamos lá. Assinale a alternativa, ó, vou até marcar aqui para que a gente não se perca, ó. A alternativa incorreta quanto à colocação pronominal. Oxi, colocação pronominal, eu ainda nem estudei isso. Exatamente, você ainda não estudou, mas talvez você já tenha estudado, porque a aula já está disponível. Mas o que que acontece? Eu trouxe esse assunto aqui para que você veja como que o pronome oblíquo átono é cobrado em prova, tá? Então, vamos lá. Letra A. Ontem ligaram-me pedindo ajuda. Eu vou começar de baixo para cima, porque a letra A já é a nossa incorreta e eu quero explicar umas outras coisas. Nunca nos obrigaram a nada. Esse nunca, ele é um advérbio. E a regra da colocação pronominal diz o seguinte, que os advérbios atraem próclise. Então, essa tá certa. Dirija-se à sala 3, ao final do corredor. Esse meu pronome enclítico está correto. Por quê? Porque eu não poderia colocá-lo aqui, porque eu não inicio um período com pronome oblíquo átono, tá? Então, essa minha também está corretíssima. Letra C. Gostaria de visitar-te no fim de semana. Esse também está correto, certinho. Por quê? Porque eu tenho aqui essa locução verbal. E nessa locução verbal, a gente pode colocar o nosso pronome enclítico ao verbo no infinitivo. Ele pode ficar aqui também, tá? Antes do verbo no infinitivo. Ele só não pode estar aqui depois de gostaria. Então, próxima. Quando te avisaram sobre a reunião? Esse quando, ele é uma conjunção subordinativa temporal. E essas conjunções, elas são atrativas e elas precisam o quê? Elas precisam de que o pronome fique pertinho delas, certo? Agora aqui na letra A. Ontem me ligaram pedindo ajuda. Olha só, ontem, eu li certo. Ontem me ligaram. Por que que tem que ficar aqui e não aqui? Porque ontem é um advérbio de tempo. E os advérbios, de forma geral, atraem próclise e o pronome deve ficar aqui bem próximo a ele, certinho? Então, pessoal, é isso. A professora Sara falou muito rápido, nem disse as regras todas. Então, eu falei muito rápido, por quê? Porque eu quero só te mostrar como que se cobra o pronome oblíquo átono. Então, o pronome oblíquo átono, ele é utilizado para isso mesmo. Ele é cobrado dessa forma. Ele é cobrado como colocação pronominal, tá? Às vezes o lhe aparece como numa função errada, como um objeto direto em vez de se usar no lugar do objeto direto, tá? Então vamos lá. 7.
Considere as frases do primeiro parágrafo. O algoritmo não ficou feliz com esse post. Sei muito bem o que é um algoritmo. Nunca esperei que algum deles ficasse feliz. Então, o que acontece? Vamos ler aqui nosso período. Os termos destacados nas frases referem-se respectivamente a algoritmos. Olha só. Então, vamos entender o que esses nossos termos, qual a função deles aqui no nosso trecho? Se é de determinar ou indeterminar. Veja que aqui eu tenho, vou até pegar uma outra cor. Veja que aqui eu tenho um pronome, um artigo indefinido. Desculpe. Aqui eu tenho um artigo definido. E esse artigo definido, ele tem a função de definir a palavra algoritmo. Então, vamos lá, a gente tem definido, então é determinado. Então, não pode ser nem D nem E. É assim que a gente responde prova, viu? A gente já vai eliminando para quê? Porque a gente já facilita o troco e a descida. Próxima. Sei muito bem o que é um algoritmo. Veja que aqui eu tenho uma ideia indeterminada. Uma ideia de indeterminar o meu termo algoritmo. Eu sei muito bem o que é um algoritmo. Mas qual algoritmo? Qualquer um. Qualquer algoritmo. Então, aqui eu tenho uma ideia de indeterminar. Então, só pode ser A ou B. Próxima. Nunca esperei que algum deles ficasse feliz. Olha só, aqui eu tenho um pronome indeterminado. Se eu tenho um pronome indeterminado, um pronome indefinido, eu só pode ser A, certo? Se eu tenho um pronome indefinido, eu tenho a ideia de indefinir algo, certo? Tranquilo? Muito fácil ou fácil demais? 8. A audiência é imprescindível para o jornalismo, mas, sem a existência da credibilidade percebida, ela tenderá a desqualificar a importância da prática jornalística profissional, trazendo consequências mais graves ao longo do prazo. No que se refere à coerência do texto tal, o pronome ela, que já está marcado aqui, no período final refere-se a. Então, olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui um pronome pessoal do caso reto. Para que a gente usa o pronome pessoal do caso reto? Para a gente evitar a repetição, assim como quase todo pronome, certo? Então, olha só, o que essa minha questão quer? Ele quer saber a qual termo o pronome ela se refere. Então, olha só, quem tenderá a desqualificar a importância da prática jornalística? Vamos lá. A audiência é imprescindível para o jornalismo, mas sem a existência da credibilidade percebida. Então, olha só, quem tenderá a desqualificar o jornalismo é a audiência. Observe que, quando a minha frase fala bem aqui no final, ó, tenderá a desqualificar a tendência da importância jornalística e por aí vai, quem é que tenderá? Quem é que tenderá? No caso, a audiência. A audiência tende a desqualificar. Eu posso, inclusive, olha só, se eu quiser... Ai, meu Deus, eu quero isso aqui. Se eu quiser diminuir meu texto, eu posso só tirar isso aqui, ó, diminuir assim. Ah, eu quero tirar algumas coisas, ó. Veja como o meu texto tem total sentido. A audiência tenderá a desqualificar a importância jornalística profissional. Viu? Então, ela refere-se à audiência. Por isso que a minha resposta correta é a alternativa de letra B de bola. Próxima. No texto, a expressão essa palavra refere-se a... Ó, você se lembra daquele esqueminha que eu fiz para você, ó? É... Essa... E é... Está. Olha só. Que é o quê? Quer dizer, então, que ele retoma um termo anterior. Pessoal, olha só. Como que essas questões costumam cair em prova? Essas questões costumam cair em prova da seguinte forma. O seu examinador, ele já sabe que você sabe que o essa, com os dois S's, essa, refere-se a um termo catafórico, um termo anafórico, um termo que veio antes, tá? Ele já sabe disso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar te confundir com as palavras, mas você não cairá nessa. O que você vai fazer? Você vai dar uma lida e você vai entender o seu período. Então, olha só, observe aqui. Eu trouxe o período quase que completo,
para a gente entender aqui. Ele quer saber a função dessa palavrinha aqui. Vamos ler. Eu vou ler aqui do início, viu? Então, se acalme aí, que a gente vai fazer uma leitura rapidinho. De todas as palavras esquecidas, tem uma predileta. Aquela que designa a solução que resolve um problema de maneira temporária, mas não em definitivo. Desenrascanço. Refere-se a uma gambiarra, mas não necessariamente mecânica. Pode ser qualquer coisa que nos safe, como um papelão que faz às vezes de guarda-chuva. Nunca ouvi essa palavra em nossas bandas. Qual a palavra que ele nunca ouviu? Ele nunca ouviu, olha só, essa palavra aqui. E o que essa palavra é? Vamos ler aqui. De todas as palavras esquecidas, tem uma predileta. Aquela que designa, ó, essa palavra é o quê? A solução que resolve um problema de maneira temporária. Então, olha só, ele nunca ouviu essas palavras por essas bandas. Qual a palavra que nunca foi ouvida? Esse desenrascanço. Nunca ninguém ouviu na vida, né? E, ao mesmo tempo, nunca essa palavra definiu tão bem a atividade diária do brasileiro. Esse desenrascado, ó, queria essa palavra em nossa bandeira, ordem, progresso, desenrascanço. Então, pessoal, você já sabe que essa retoma o termo anterior. Então, olha só, o seu texto vai querer te colocar que é essa daqui. Então, por exemplo, se você não leu, se você não prestou atenção na aula, se você não estudou, você vai querer marcar essa daqui. Mas ela tá errada. Por quê? Porque é desenrascanço. Desculpa, é essa palavra que esse meu pronomezinho, essa, retoma. Tá bom? Então, vamos mais à frente. Em todos que viviam ali trabalhavam na roça do senhorzinho João, um homem rico e poderoso. Esse, sendo dono de muitas terras, exigia que todos trabalhassem duro, pagando muito pouco por isso. Os termos em destaque são classificados respectivamente como... Vamos lá, vamos entender aqui. A gente vai substituir, você viu que lá na nossa aula de pronome relativo, o seguinte, que a gente pode substituir o nosso que pelo qual. Se essa substituição der certo, você você estará diante de um pronome relativo. Então, vamos lá. Todos que. Vamos fazer a substituição? Todos os quais. Então, eu já sei uma coisa, que eu tenho um pronome relativo. Agora, eu vou relativo. Eu vou só ter a certeza. Como é que eu vou ter a certeza disso? Tipo, a gente não confia só numa táticazinha. A gente vai para ter certeza. Todos que viviam. Se eu tenho um pronome relativo, ele retoma um termo anafórico, de forma anafórica. Então, um termo anterior. Todos, que ele toma quem? A palavrinha todos. Então, é um pronome relativo? É. Agora a gente tem certeza. Ai, meu pai. Então, agora a gente tem certeza. Vamos para o outro. Esse, sendo dono de muitas terras, exigia que? Exigia os quais? Não tem sentido. Então, aqui, exigia isso. Então, quando eu tenho esse que, e nesse que eu posso substituir por isso, eu tenho aqui, então, uma conjunção integrante. Eu não vou explicar para você agora o que é conjunção integrante, porque a gente vai falar sobre isso lá nas orações subordinadas substantivas, tá? Então, vamos lá. Então, não pode ser a se e nem a e. Então, pronome relativo, conjunção coordenativa, não. Pronome relativa, ó, aqui, ó, alternativa de letra B. Pronome relativo e conjunção subordinativa integrante. Vocês viram, pessoal? Esse assunto de pronome, ele só é longo, mas ele é tranquilo. Tranquilo. Só o pronome relativo cai mais um pouco e às vezes ele é um pouco chatinho. Mas quando você pega o jeito dele, você vai embora. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a correção de mais uma questão e muito obrigada. Beijo. De mais uma questão, não. Olha só, foi a correção de questões a respeito do pronome relativo, certo? Então, pessoal, muito obrigada por sua companhia e a gente volta com outros assuntos relacionados à morfologia, tá bom? Um beijo!